obrigado por terem vindo. Não vou agradecer, digamos assim, especificamente a cada um, porque todos nós certamente estamos aqui porque somos importantes na história da nossa paróquia. Isto foi uma brincadeira, alguns já conhecem alguma coisa disto que eu vou dizer. Isto foi uma brincadeira que eu comecei porque gosto de fotografia e há uns anos atrás, quando começaram as obras do novo Ladrão, supunha eu que iria fazer um trabalho para mim, da evolução dessas obras. Mas como me apareceram algum material, digamos assim, evocativo da nossa paróquia, eu na altura falei com o Sr. Padre Ricardo e quando se aproximava a comemoração dos 75 anos da inauguração da igreja, propus-lhe se seria interessante fazer este tipo de trabalho. Uma das coisas que me apareceu foi a revista educativa dos 50 anos, foi um folhetozinho que uma senhora que está aqui na sala, que os pais guardaram, um folheto original de 1937 que está digitalizado na revista, feito pelo Padre Martinho Mourão, onde dizia à população de entroncamento que a igreja ia ser feita e apelava, digamos assim, aos donativos. Foi essas várias coisinhas que me foram aparecendo que eu percebi que eu tinha que fazer qualquer coisa especial, digamos assim. Se me faltam as palavras, peço. Eu nasci no entroncamento, fui batizado aqui na igreja no dia 10 de janeiro de 1960 e tenho o meu historial todo nesta igreja. E foi por isso que eu entendi que tinha que fazer alguma coisa por ela. E é esse trabalho que está nas vossas mãos. Acho que podem analisar o que está feito e, digamos assim, depois desta breve apresentação, vou passar a palavra aqui ao nosso Padre Luciano e depois penso que todos nós temos coisas a contar, histórias a partilhar e o objetivo de nós estarmos aqui hoje é pela revista, mas é também para tentarmos perceber um bocadinho da história da nossa paróquia, aprendermos todos uns com os outros e ficarmos a saber mais qualquer coisa desta história que já vai com 75, mais qualquer coisa anos. Quer dizer, eu não tenho o que dizer, eu sou tão pequenino aqui, tem poucos meses, ainda assim tenho anos. A revista que agora é lançada, eu acompanhei um pouquinho, João foi-me dizendo, tinha esta vontade de fazer, tinha este interesse em pôr fora estas fotografias que marcam, de alguma maneira, a vida desta igreja e com certeza, como marcam a vida desta igreja, marcam a paróquia que foi criada na sequência desta igreja e marca a cidade onde ela está implantada, esta comunidade cristã que aqui está implantada. Já é matriz, porque a partir daqui já nasceu uma outra igreja, a partir desta, da Senhora Fátima, e por isso percebemos que este ninho, onde a igreja se vai renovando, vai criando também novas estruturas, novas formas de estar. E é importante que a igreja se sinta, por um lado, metida na sociedade e na comunidade onde está, por outro lado, seja capaz de se auto-renovar e se adaptar a outras realidades que ainda poderão vir. E penso que esta paróquia e esta igreja tiveram essa particularidade, vão se adaptando não só aos fenómenos do entroncamento, mas também ao mundo que vai criando à volta desses fenómenos. Acho que esta altura, eu vi a luz de cima, esta revista, marcando os 75 anos desta igreja, que nós vamos depois passar a celebrar naquilo que é a data que se presume terá sido, e presumo porque não fiz muitos estudos, mas também está um pouquinho da revista. Não há uma data fixa que eu saiba que seja neste dia foi sagrada esta igreja e tal. Não há lá para dizer isso. Sabemos que foi sagrado o altar X, sagrado coisa Y, mas na totalidade da igreja, como hoje se faz, com os cruzes na parede e uma lápide a dizer que neste dia foi sagrado, nós não temos essa referência. As igrejas são sagradas, sim senhor, tem que ter por ano uma celebração própria da dedicação dessa igreja. E vamos passar a celebrar uma data que nos parece viável, porque as cruzes de dedicação lá estão na igreja. Não sabemos, se calhar, a data fixa dessa colocação das cruzes ou dessa sagração da igreja naquelas cruzes.
E acho que é esses marcos que nos dão sentido à comunidade, e a Igreja Sagrada Família tem este cuidado de começar a fazer eco da sua história. Já são histórias de 5 anos da Igreja, e um pouquinho antes daquilo que é a comunidade cristã, porque já a Capela das Varginhas já estava ali com algum dinamismo. Os padres que vocês vão ver em rol, que estão, deram vida para a vida cristã nesta comunidade. Por isso é que alguns representantes do DROG que vêm atrás de alguns dos seus colegas, outros que passaram por aqui com padres ou com pessoas amigas da terra, que viram essa marca da Igreja, com os seus prós e contras nesta terra, deram vida. As irmãs que já estão e que estão desde quase o início desta Igreja, são todos, no meu ver, quem ainda hoje mantém a história viva e projeta uma história para o futuro. O aparecimento desta revista é assim um marco de 75 anos, mas não se esgota aqui. Muito mais há a dizer, e vai haver possivelmente, se nós mantivermos o amor a estas pedras e que juntámos e fizermos de Igreja. Não só as pedras físicas, mas também, não só as pedras do texto, mas também as pedras humanas que nós somos. Esta é a Igreja que nós queremos construir. Depois que eu não tenho mais a dizer, sabe? Eu sou pequenino, estou aqui há uns meses, e por isso ainda não fui muito ao fundo desta comunidade que vocês criaram e que ajudaram a crescer e fazem parte. Por isso, penso que vocês têm mais a dizer que eu apenas vos agradeço estar por cá, e eu estar cá, para mim é uma honra, mas também é responsabilidade e é com certeza trabalho. Posso dizer que me ajuda de facto a ser muito que eu posso eventualmente poder ser, que é um parte dessa trabalho. Vocês, muito obrigado por terem vindo e que troquem questões sobre a revista e sobre a ação da revista. Não sei se o João quer falar mais, eu acho que vai lutar mais na bolsa tradicional. Muito obrigado a vocês. Aquilo que eu vou dizer, digamos assim, acaba por ser a apresentação genérica da revista, que vocês podem ir acompanhando e desfolhando. O nosso padre Luciano falou aqui da situação das pedras do Tejo, e isto faltava aqui frio, isto que eu vou buscar agora. Nós achámos que podíamos fazer uma lembrança, até para entregar às autoridades e aos órgãos desta cidade, e o padre Luciano deu esta ideia de colocarmos esta lembrança em cima de uma pedra do Tejo. Pode parecer um bocado caricato, mas a nossa zona aqui, o Tejo, ao longo destes milhões de anos, já se atuou aqui em muitos sítios. E quando nós vemos obras aqui na zona do entroncamento, assistimos que debaixo do sol há muita pedra rolada. Significa que o Tejo passou por aqui também. E achámos engraçado colocar esta lembrança em cima de uma pedra do Tejo. Eu fui às pedras, digamos assim, e acaba por ser engraçado porque cada lembrança é única, porque as pedras são todas diferentes. Depois teremos algumas para entregar, digamos assim, aos órgãos responsáveis desta cidade, até para assinalar. Em relação à revista, quem me acompanhou logo do princípio pode confirmar, temos ali o Luís Batista, a revista começou com 30 e poucas páginas. Depois foi-me aparecendo em contato com esta pessoa, encontrava depois da outra, e as coisas foram, a meada foi-se desenrolando e a revista acabou com 64 páginas. É claro que vocês podem dizer, mas falta aqui isto, faltará aqui muita coisa, certamente. Fiz já algumas demarches, digamos assim, consegui algumas coisas, inclusive fui ao Patriarcado de Lisboa, à Sé, à História, porque nós pertencemos ao Patriarcado até 1975, e lá está alguma coisa da nossa paróquia. Visitei algumas instituições e tentei, digamos assim, adornar um bocadinho mais esta revista, porque o objetivo principal dela continua a ser, como eu digo muito no editorial, continua a ser as obras do Novo Lado e tudo o que vem por acréscimo daí. Mas como eu assisti, digamos assim, chegou-me até mim alguns factos, algumas coisas que eu achei que eram importantes, para fazer um resumo pequenino, mas histórico, com quem enquadrasse, digamos assim, estes 75 anos. E este resumo histórico funciona mais à base de fotografia. Como eu gosto muito de fotografia, achei que esta revista devia ser mais
documentada com fotografias de contextos. Muitas vezes as pessoas acabam por ter preguiça, eu também sou um bocado preguiçoso a ler, gosto mais de ver fotografia e é por isso que esta revista evoca mais tudo o que é esses acontecimentos mais a nível fotográfico. Falo aqui, andei à procura destas datas comemorativas, como vocês podem verificar, há muitas pessoas que até desconheciam os sacerdotes que o entroncamento já teve. E nós chegamos à conclusão que já tivemos, desde o Monsenhor Manuel Maria Henriques, que celebrou aqui, isso em 1948, tivemos mais alguns depois disso. Portanto, e há algumas datas que são importantes na história da nossa paróquia, para que as pessoas também, e os mais novos que venham a seguir a nós, saibam que estas datas são importantes e que convém celebrá-las. Depois aparece-nos o tal folheto em 1987, que eu achei que era importante, porque foi daqui que surgiu a igreja, foi daqui que depois, mais tarde, pouco mais tarde, logo a seguir, surgiu a nossa paróquia, foi importante. Depois, estas fotografias da primeira pedra e da construção chegaram-nos com aquela exposição fotográfica que o Sr. Padre Vicente organizou aqui no salão, com o espólio que estava na Quinta da Cardiga e que ia ser dedicado ao lixo, e que, entretanto, o professor Luís Batista conseguiu que esse espólio tivesse chegado às mãos e não tivesse sido destruído. Foi uma coisa importante também. Temos aqui esta escritura, é a escritura da Constituição da nossa paróquia. Depois temos a cerimónia de inauguração com o documento justificativo da passagem da comissão que fez a Igreja ao Patriarcado, digamos assim. Este jornal de 1975 foi uma das coisas que eu trouxe digitalizadas do Patriarcado de Lisboa, porque estava lá arquivado e foi digitalizado. Eu trouxe porque também achava que era importante a criação da Diocese de Santarém em 1975 e o nosso primeiro bispo, logo a seguir os nossos bispos, que ainda só tivemos 3, digamos assim. Depois, o Cardeal Cerejeira, de Lisboa, não é? Nós pertencemos ao Patriarcado de Lisboa, era o nosso bispo. Depois, não é bem mal aqui em relação aos sacerdotes, aos nossos padres, porque assim, foi muito difícil conseguir encontrar fotografias destes sacerdotes, de alguns destes sacerdotes. E a nossa paróquia, felizmente, ao longo dos tempos, teve muitos sacerdotes que passaram por aqui. Não só os coadjutores dos sacerdotes principais, mas também alguns diretores do Externato de Mãozinho de Albuquerque, que hoje em dia está no posto da Gustavo Eiffel, que eram diretores que residiam aqui também na casa do paroquial. Tivemos muitos sacerdotes que passaram por aqui, felizmente. Mas eu só me preocupei em focar os principais. E mesmo assim já não foi muito fácil conseguir focar aqui os principais sacerdotes que a paróquia teve. O caso do Padre Ludvigo teve só por 2 meses, 1 mês e meio, mas foi uma coisa provisória, porque o Padre Carlos na altura teve uns problemas com o regime, digamos assim, com as suas ideias que teve, e foi afastado da paróquia, e provisoriamente o Padre Ludvigo, que está aqui connosco, ficou, digamos assim, a tomar conta da paróquia como Padre Principal durante 1 mês e meio, até chegar o Padre João Gonçalves em setembro, mas essas datas que vocês têm aí mais ou menos, podem confirmar. Depois estas personalidades com história, certamente haveria muito mais. Eu encontrei algumas, preocupei-me em tentar encontrar estes sacerdotes que eram do entroncamento, que se levaram cá missas novas e que têm história, agregada de raiz cá. Consegui encontrar, digamos assim, todos. O Monsenhor Manuel Maria Henriques, que se celebrou cá em 48, que já faleceu com 90 e poucos anos no lar do Patriarcado. Depois a seguir o Dom João Alves, que eu andei à procura deste Dom João Alves, cheguei até à Diocese de Coimbra, onde ele esteve. E depois da Diocese de Coimbra me disseram: mas afinal ele tem uma sobrinha em entroncamento, você consegue contactar. E contactei depois a Dona Amélia e conseguimos arranjar uma fotografia original da missa nova do tio dela. Aqui depois o Padre Correia, o Padre Fanhais e o Padre Ludvigo, que se levaram já depois no fim da década de 60, já todos chegam de sacerdotes. Consegui contactar com eles todos. O Padre Fanhais, neste mês de abril, continua a cantar as cantigas dele de intervenção, continua a ter muitos espetáculos e não foi possível estar presente aqui hoje, com muita pena dele. O Correia, como ele não vinha, não vem também, porque são pessoas já com alguma idade e com alguma dificuldade para se deslocar, e depois de viagens à noite, pronto, foi complicado. Temos aqui 2 diáconos que eu gostava de falar deles, que é o diácono Fernando Oliveira e o Fernando Valente. O Fernando Oliveira faleceu antes de ser ordenado sacerdote. E o Fernando Valente faleceu no domingo de Páscoa, depois de ter celebrado, já era sacerdote, foi o primeiro sacerdote ordenado da Diocese de Santarém, da nova Diocese de Santarém. Teve aqui, foi uma pessoa de religião moral, no Liceu do bairro de Camões. Faleceu como sacerdote, depois de ter celebrado a Vigília Pascal. Foram à procura dele no dia de manhã, quando ele não aparecia para celebrar a missa, no Cartacho. Foram à procura dele e ele faleceu na cama.
Portanto, pronto, aqui o Padre Morgan também achei que era interessante, porque foi o primeiro sacerdote da Igreja Nossa Senhora de Fátima, o Ricardo Pinto e o Mário a seguir, com o nosso Padre Vicente, aqui a nossa irmã Joana, o nosso seminarista Cláudio, algumas personagens. Depois, na página a seguir, achei importante também focar o aspecto pedagógico, digamos assim, que a nossa paróquia tem. Porque, se nós virmos bem, a nossa paróquia forma em muitos géneros, em muitas qualidades, em muitas diversificações, o caráter, a personalidade, a educação dos nossos jovens. E aqui numa paginazinha só resumi aquilo que pode ser, digamos assim, encarado como isso, como a formação dos nossos jovens, onde estão as chaves da Nossa Senhora de Fátima como importantíssimas no centro social. Aparece aqui a carpintaria do Sr. Matias, porque esta carpintaria dava formação aos jovens. Ao lado havia o edifício onde estavam as meninas, com a chave da Nossa Senhora de Fátima, e esta carpintaria, logo ao lado, tem uma fotografia pequenina aí a dizer onde é que fica. Onde é que fica a obra, o local fica ao pé do tribunal, lá embaixo neste cruzamento. Esta carpintaria dava formação aos meninos de carpintaria, de serralharia, e entretinha os meninos nesta. Temos pessoas que frequentaram, depois a seguir terão a oportunidade de falar sobre esta história. O aspecto do Externato do Mozinho de Albuquerque, que durante muitos anos pertenceu ao Patriarcado, pertencia aqui à Igreja, e formou, com certeza, centenas de pessoas. Esta é uma homenagem, esta fotografia é uma homenagem feita ao professor Abílio Meireles, que esculpiu aquele busto do Infante Dom Henrique, que estava em baixo. Era um professor de trabalhos manuais e de desenho, do entroncamento, uma personalidade também da altura. Depois aqui o aspecto da Joca e o aspecto aqui de uma fotografia que o Padre Martim Mourão com este grupo enorme de jovens. Podemos ver aqui catequese, podemos ver aqui muito, digamos assim, muita transmissão de conhecimentos. Achei importante falarmos dos nossos sacristãos, pessoas que ao longo deste tempo trabalharam os nossos sacerdotes e prepararam a nossa igreja para as nossas celebrações. Aqui esta fotografia da Cáritas pretende só evocar o aspecto que a paróquia tem nos seus vários movimentos de ajuda, de solidariedade, de cuidados, etc. E estas 5 fotografias que estão aqui embaixo, com o Sr. Costa Machado, grande responsável por terem organizado na altura este festival da canção. O Costa Machado já faleceu, a esposa dele não está aqui. E na altura com o Padre Armando tiveram a ideia de fazer este festival infantil da canção, que foi feito durante 4 ou 5 anos no Cine Teatro de São João. Pronto, depois começo com um resumozinho de coisas que aconteceram no entroncamento e que tiveram a sua história e que estão documentadas em fotografia. Este congresso eucarístico, esta visita da imagem muito perdida da Nossa Senhora de Fátima, que nós partilhamos aqui há pouco tempo. A seguir temos aqui 2 páginas onde fala da Tribuna Livre. Na altura, quando eu recebi, quem me fez chegar este documento foi o ex-sacerdote, o Correia, que mandou-me uma série de coisas e mandou-me este documento com 6 páginas, mais ou menos. Eu fiz este resumo porque achava que era muito interessante fazer um resumo, fiz este resumo para colocar aqui na lista. Isto foi um movimento de sacerdotes que existiu na altura e quase todos já abandonaram os sacerdotes, certamente muitos também já terão falecido, mas eu achei curioso colocar aqui este resumo, porque isto foi um encontro aqui na paróquia, vocês depois terão a oportunidade de ver. Um encontro de sacerdotes aqui na paróquia, destes sacerdotes que organizavam para a Igreja alguma revolução, passa a expressão, digamos assim. Pensavam eles que no seguimento do Concílio do Vaticano II, que a Igreja seria transformada. Transformou-se alguma coisa, certamente havia necessidade de transformar algumas mais, mas o regime também não o permitiu. E achei curioso colocar aqui, porque é um facto único da história da nossa paróquia. Na altura, a minha esposa ainda disse: então, mas vais colocar isso como coisa política e não sei o que, as pessoas são capazes de não gostar. Então, mas isto mais ninguém tem, não há nenhuma paróquia que tenha uma coisa destas. Então, muitas pessoas também, por não saberem, achei importante colocar aqui estas 2 páginas. Depois começamos com coisinhas mais recentes, muitos de vocês já acompanharam, eles ainda deram aqui esta casinha. E depois passamos aqui às atividades da paróquia, que são muitas, são várias, e peço desculpa se posso ferir a suscitabilidade de alguém em não referenciar, digamos assim. Faço uma apresentação genérica do trabalho que a paróquia faz. Específica do Centro Social, porque é um rosto que nós todos conhecemos e que certamente passa por lá e passaram milhares de jovens. Fica aí só registado os sítios onde ele teve sede. Podemos ver aí essas 5 construções, esses 5 edifícios. Foi os 5 edifícios que o Centro Social já utilizou até hoje e eu achei curioso também colocar aqui para as pessoas poderem
poderem, digamos assim, situar. A primeira construção é logo aqui na entrada da rua Dom Pedro V. Esta rua que entra já aqui vai para o cemitério. É logo os dois primeiros edifícios do lado esquerdo, os outros todos com certeza revolucionários. Só uma breve palavra para os acólitos, porque acho que também são muito importantes na atividade da paróquia e dos escuteiros. Nas páginas centrais temos uma fotografia do entrocamento de 1956 que eu achei curioso colocar no centro desta revista, até para nós vermos a evolução que a sociedade tem vindo a tomar em termos de construções, em termos de desenvolvimento. Pronto, e depois vêm as atividades mais recentes, as festas de São João ao longo destes anos, mais ou menos comentado com fotografias da sua evolução, a festa da família, e depois a apresentação de um novo quadro com o artigo que o Sr. Padre Vicente, não sei se já saiu, não disse que ia sair, que ia estar há pouco tempo, mas este é o artigo que o Sr. Padre Vicente escreveu na altura, não sei se não recordados, ele falou no nome das Eucaristias, aquilo que ele achava que o adro da Igreja era, aquilo que ele achava, na altura que propôs que o adro da Igreja fosse, e aquilo que ele é nesta altura. Muitas pessoas desconhecem o significado das várias coisas que o adro tem. Então é bom, uma das ideias que o Sr. Padre Luciano tem é que se escreva em pedra ou em qualquer lado que se coloque no adro, porque daqui a 10, 20, 30, 50 anos alguém chegará e mudará as coisas. E o objetivo não é mudar, o objetivo é preservar. E o adro tem muitos significados que foram entendidos como justos, digamos assim, quando foi feito, e é bom que nós, através deste artigo ou através de uma placa que seja colocada no adro, consigamos perceber qual é o significado dele. Quando eu falei desta revista e falei com o Sr. Padre Luciano, que estava o Padre Paulo, uma das coisas que eu disse do significado do adro era que está previsto fazer as estações da Via Sacra no adro. E na altura eu disse que tinha as 14 possibilidades das 14 estações. E o Padre Paulo na altura ficou, não, 14 entradas, 7 de cada lado, no muro estão cortados 7 entradas de cada lado para prever já as 14 estações da Via Sacra. E o Padre Paulo achou que não são 14, isso são só um ponto lá. Isto para nós vermos como é que as coisas acabam por se perder no tempo, o significado das coisas que foram feitas. Se agora já não sabemos qual é o significado delas, dos 4 cedros que estão ali, das 5 árvores que estão aqui, das oliveiras que lá estão, tudo isto foi feito com um certo significado que está explicado aqui no artigo do Sr. Padre Vicente me enviou para eu publicar aqui. Outra das coisas que eu achei curioso, o nosso cruzeiro. Quem tem mais anos de paróquia sabe que o cruzeiro já, e se olharem para ele, já tem muitas mazelas, coitado. Cada vez que ele é mexido, partem de qualquer coisa. E ele já está um bocado, o professor Luís Batista até tarde, ele já está um bocado, digamos assim, danificado, porque quando ele é mexido, não é mexido pelas pessoas. Há pessoas responsáveis que mexem com o património, como nós sabemos, e que preservam e que mantêm. Quando não são estas pessoas responsáveis, as coisas podem, como o nosso cruzeiro, coitado, tem sido, digamos assim, tratado por pessoas que não são responsáveis por mexer, e depois ele acusa aquelas maletas que ele tem. Mas achei curioso fazer este artigo, porque o cruzeiro, e eu cheguei à conclusão, e muitas pessoas não se lembram, e tive alguma dificuldade em comprovar, o cruzeiro já teve com esta 4 posições no lado da igreja. As pessoas mais antigas sabem que quando a igreja foi feita, tinham uma cisterna, um poço ao fundo do lado esquerdo de quem entra. E o cruzeiro estava do lado direito, à mesma distância, e distante um do outro. O cruzeiro estava mais perto da igreja. Depois da década de 70, que eu não consigo comprovar quando, mais ou menos por alturas do Sr. Padre João Gonçalves, o cruzeiro foi afastado, digamos assim, empurrado. Quem está a ver a igreja ainda do muro antigo, foi encostado mesmo lá para o canto. Ficou lá ao cantinho, praticamente ao cantinho. E aqui não tenho referências desta mudança, mas já há fotografias, conforme vocês podem ver aí, que justificam que realmente ele esteve mais perto da igreja e depois foi empurrado lá mais para o canto. Em 84, o Padre Armando achou que o cruzeiro lá atrás tinha pouca dignidade e constituiu uma comissão, passaram o nome para a frente, à entrada da igreja do lado direito, e agora finalmente chegou ao centro aqui no lado. Curiosamente, se vocês virem as fotografias do projeto da igreja, inicialmente o projeto da igreja, o cruzeiro estava à porta, à frente da igreja, depois não se sabe porquê, foi colocado lá atrás por uma questão estética, não se sabemos. Pronto, depois aparece aqui já as perspectivas ao longo dos anos, dos vários anos e transformações que a igreja foi sofrendo. Aqui muita fotografia para nós percebermos e quem vier mais tarde perceber as obras que foram feitas. Depois já a inauguração do lado, com as festividades que aconteceram nesse dia. Depois aqui à frente, as fotografias de como a igreja se encontra atualmente. E eu achei curioso, aqui já no fim, como tenho alguns anos da paróquia e
frequentei vários sítios, achei curioso enunciar os lugares que a paróquia continua a utilizar, alguns, outros que já desapareceram. Aqui o caso da Capela de São João, que já teve várias fases, inclusivamente houve uma altura que a Câmara quis deitar a Capela de São João abaixo e a doutora Manuela fez-nos chegar um projeto moderno para a Capela de São João Batista. E havia esse movimento para deitar aquela capela abaixo e para fazer uma capela nova. Felizmente, até em termos históricos, quem tem mais anos gosta que estas coisas sejam preservadas. Felizmente a capela sobreviveu, já teve algumas restaurações, está como está, mas continuou, digamos assim, firme. Aqui a capela Nossa Senhora de Fátima, com uma breve história daquilo, como é que se chegou à Igreja Nossa Senhora de Fátima atualmente. Como é que se chegou lá? Através de uma promessa, através de vários locais que foram utilizados. A única fotografia que eu consegui encontrar da fachada dessa capela, que inicialmente foi a sede dos ferroviários, era um salão de baile, e na altura as pessoas ficaram muito ofendidas. Um salão de baile agora vai ser alugado e vai-se fazer uma capela com um salão de baile. As pessoas na altura aquilo não acham assim muito bem. Mas como havia uma promessa de que seria feita naquela zona norte do entroncamento de uma igreja, haveria que começar provisoriamente, digamos assim, a ter um local onde se celebrasse. Eu, inclusive, quando era miúdo, cheguei lá a ir a algumas missas e tive lá as minhas catequeses também, muitas delas foram lá. Só consegui encontrar esta fotografia desta fachada e no casamento da Dona Hilda, que está aqui presente, porque ela morava em frente, a filha do Sr. Vitorino, morava em frente por cima do restaurante que o pai tinha, e ao sair para vir celebrar o seu casamento, a reportagem, digamos assim, do casamento fotográfico, fotografou algumas fotografias, passa a expressão, dela quando vinha a sair de casa para vir para a igreja. Então eu consegui encontrar nesta cerimónia, digamos assim, foi a única fotografia do lado direito, vê-se aí a fachada da Capela Nossa Senhora de Fátima. Depois também, como levei, não é para me gabar, mas é só para vocês terem uma noção que realmente isto deu muito trabalho, também foi por isso que demorou até mais tempo a ser feita a revista. Estas duas fotografias do interior da Capela Nossa Senhora de Fátima, a tal salinha de baile, lá em cima. Duas fotografias que eu consegui encontrar nas festas de São João. Quando o Padre Armando chegou, as festas de São João tiveram algumas procissões que saíam da Capela Nossa Senhora de Fátima. E então eu consegui obter fotografias. Só num ano em que houve alguns jovens que traziam os tabuleiros e as fogaças, os mais antigos se lembram que estas eram coisas de festas, e era feito um cortejo com estas fogaças e com estes tabuleiros. E então, só neste ano, a Fotomarinete tirou fotografias aos casamentos que traziam, digamos assim, as fogaças e os tabuleiros nessa procissão e que quiseram tirar fotografias. Alguns tiraram fotografias dentro da igreja, dentro da capela, e felizmente foi o que eu consegui encontrar para nós documentarmos o altar e a coluna onde está a imagem da Nossa Senhora de Fátima nesta capelinha. Depois, como a capela foi vendida, o edifício foi vendido e a igreja teve que o abandonar, veio provisoriamente como está aí para aquele pré-fabricado ali ao pé do Centro de Saúde, que entretanto já desapareceu. Pronto, resumidamente temos a história da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, os passos daquela que chegou, digamos assim, contados. Pronto, e depois o salão, que já foi abaixo, temos este edifício moderno, a capela do cemitério também pertence à nossa igreja, aí os passos da capela nuclear, a casa parroquial e o adro. Esta fotografia é uma fotografia curiosa, porque nos negativos que fui digitalizando, achei graça, porque como o trabalho era sobre o adro, achei piada que estes noivos puseram os seus convidados com as suas bombas, passa a expressão da altura, ali à volta, para tirar uma fotografia. Achei curioso, porque o Lar certamente deve ter assistido ao longo destes anos um leque muito variado de automóveis, só para nós termos uma ideia. Pronto, foi assim quase uma brincadeira. Pronto, está mais ou menos apresentado.